meninas! Tudo Olá, bem? Paula, tudo bem? Olá. Oiê. Olá, pessoas que nos vê, que nos ouvem, nos ouvem. Bom, você vê que isso tem a ver com cansaço, não sei mais nem o que eu digo. Hoje o tema tem a ver com isso, né? Nós vamos falar um pouquinho de como que está sendo para as mulheres a pandemia. Mulher e a pandemia. Realmente para a gente, né, falando até do meu lugar, do lugar das mulheres, a gente tem percebido, ouvido falar, escutado de muitas meninas, mulheres, mães, avós, como que esse processo da pandemia tem sido um pouco mais difícil, não tirando o lugar das outras pessoas, né, dos outros membros da família, mas o da mulher acabou ficando um pouco mais carregado, porque, né, a gente tem visto que as mulheres, elas nessa pandemia tiveram várias atuações que antes elas podiam ser mais distribuídas, né? Então a mulher atualmente é a mulher que trabalha, a mulher que tem que ficar com o filho em casa porque não tem escola, não pode trazer alguém de fora muitas vezes, né, por conta também da proteção contra o vírus e também por conta da questão econômica, né, do valor, das finanças. Porque essa mulher que está em casa, ela acabou reduzindo um pouco as horas de trabalho, o que geralmente, né, algumas pesquisas têm mostrado que os homens não reduziram essa carga. Eles continuam trabalhando igual, de casa, muitas vezes, home office, mas a mulher ela acabou reduzindo a carga horária, mas não deixou de trabalhar diversas horas por dia. Por quê? Casa, criança, comida, marido, faxina, roupa e o trabalho, e pandemia, e sanidade mental, e carisma, e afetividade. Tudo isso num bololô só. Então, o que a gente está hoje, que nós estamos hoje tentando convidar vocês para essa conversa, e as meninas estão aqui para falar também o que elas pensam, é sobre essa condição. Será que os avanços que a gente, enquanto a mulher, ela obteve durante um processo todo, né, uma geração toda, ele de fato foi perdido em um ano? Nós perdemos muita coisa nesse ano de pandemia, e eu convido minhas colegas para a gente poder falar um pouquinho mais disso, né? A gente tem o nosso bate-papo gostoso, tranquilo, embora sejam temas difíceis, mas uma coisa mais fluida, o que elas pensam disso, o que a gente vê, né, hoje atualmente sobre essas questões e a opinião de cada uma de vocês. Vamos lá, meninas, refletem aí conosco. Então, ok. Quem vai primeiro? Tantas coisas para falar, né? Pode falar, Elaine. Eu estava aqui pensando enquanto a Paula estava falando e eu lembrei de algumas conversas que a gente também já teve antes de começar a gravar, que é quase um questionamento. Por que é que caiu para a mulher essas atividades se antes elas também já eram um pouco distribuídas, né? E aí eu fico pensando no quanto às vezes a gente pega para si e não distribui tanto com o outro o que é dos dois, né? Pelo menos no caso que a Paula estava falando, né? De casa, marido, filho, teleaulas, enfim. No caso, há um marido, né? Há pessoas que não há e que eu acho que esse trabalho também é duplicado. Já era um pouco, mas agora piorou bem mais. Mas quando há um parceiro, muitas vezes nós pegamos coisas para si que não necessariamente eram só nossas, mas porque meio que já é esperado socialmente que as mulheres assumam esse papel. Muitas vezes, talvez inconscientemente, a gente assume.
e o quanto isso a gente precisa parar, respirar e se questionar e dizer assim, ok, por que é que eu não estou dividindo isso? E como é que eu posso fazer para dividir mais isso? Assim, quando esse tema, né, algo que a Paula falou sobre será se nós estamos em um ano perdendo algo que nós conquistamos por muitos anos, né? Eu acho que isso é muito forte e isso infelizmente é algo que a gente tem visto aí nas notícias e as pessoas que estudam esse tema falam, né, sobre isso, né? Eu li até uma notícia esses dias que usava um termo muito forte, né, que era o X-section, que é como se fosse a recessão feminina, né? De exatamente isso, de em um ano se perder conquistas que foram feitas ao longo de muitos anos. E aí isso me lembra muito uma frase da Simone de Beauvoir, que diz assim: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Ela fala isso na Bíblia dela, né, do O Segundo Sexo. E é muito interessante isso, a gente pensar o quão frágil é isso, né? O quão frágil na nossa sociedade o quão frágeis são os direitos e os lugares que as mulheres ocupam para que baixe uma crise política, econômica, uma pandemia, enfim, para que tudo isso seja perdido. Então, parece que, de fato, não é nosso, né? Então, por isso que é tão difícil não assumir esse lugar, né? Porque a gente está numa sociedade que está o tempo inteiro dizendo para a gente que isso é conquista, né? É algo que a gente está te dando, né? Isso não é teu. Então, se você se vê num lugar um pouquinho mais difícil de manter isso, você volta para aquele lugar que é o seu lugar natural, entre muitas aspas. Eu estou colocando aspas aqui para quem está só ouvindo a gente. E assim, eu fiquei pensando sobre isso, assim, até do segundo sexo, né, da Simone de Beauvoir, desse nome, né, do título do livro dela, que ela traz, eu estava lendo uma análise sobre essa obra dela, falando sobre isso, sobre ela colocar o porquê desse título, né, de que o homem, né, é visto como assim, algo básico, né? Quando a gente fala do homem, muitas vezes a gente está falando da humanidade, né? O homem é assim. E o quão forte é isso? A gente falar do homem representando a humanidade e a mulher, ela parece que é colocada mesmo nesse lugar de alteridade, né? Do outro. Então, o homem é o absoluto, é aquilo que constitui o que é a sociedade, e a mulher está nesse lugar de segundo sexo, né? E isso é tão enraizado historicamente, culturalmente, que passa do social para o individual. A forma como nós nos construímos, e aí falando de gerações, né, que vão passando de gerações para gerações, esse papel da mulher enquanto cuidadora, né? Se não é a mulher que pode cuidar porque a mulher está trabalhando, quem que vai cuidar? É a avó, não é o avô. Né? Claro, e aqui eu estou falando, gente, sempre de uma forma muito geral. Claro que existe casos de homens que assumem esse papel de cuidador, de tios, de avós, homens e tudo, mas eu tô falando aqui de uma forma mais geral, né? Então, a mulher, ela está sempre colocada nesse lugar de cuidadora. Então, eu acho que é muito forte, muito enraizado na nossa identidade mesmo, enquanto mulher, isso, e naturalmente, sem que a gente se dê conta mesmo, a gente assume essas funções, né? Porque a gente sabe fazer e a gente vai ali sem pensar, não é uma coisa que você começa a pensar, agora eu vou assumir essas funções, né? E ao mesmo tempo, em paralelo, existe esse lugar que o homem ocupa de provedor e quase de ajudante, né, da mulher. Muitas vezes a gente escuta esse discurso, o homem ajuda, né, o homem, o meu marido me ajuda bastante, né, então, acho que são tantas sutilezas que a gente nem se dá conta, sabe? E eu acabei falando muito. Mas falou coisas muito importantes, né? Eu acho que essa mudança social que a gente, que é talvez a nossa geração não consiga nem mensurar o que era, o que é hoje, né? Porque eu vejo uma mudança, né? A partir do que eu estudo, eu vejo uma mudança mais significativa
independente da cultura mas considerando as culturas mais ocidentais, né, eu vejo uma mudança mais significativa nos papéis de gênero a partir dos anos 80 e 90, né? Então a gente tem ali marcos, principalmente a partir do fim das ditaduras. Eu acho que esse é um dado histórico que influencia muito nisso, mas a instituição de políticas públicas cada vez mais buscando, alguns países mais, outros menos, mas buscando um pouco mais essa igualdade de gênero, né, na sociedade. Mas eu estava lembrando, né, de um estudo que eu li, onde dizia, né, dizia o seguinte, que a lei, ela não consegue entrar na casa das pessoas, né? O que faz realmente a mudança dentro da casa das pessoas é a mudança de cultura, né? Então não é a legislação ser alterada em relação à filiação, em relação à guarda dos filhos, em relação ao divórcio, em relação a licença paterna e materna, né? Essas mudanças nas legislações, elas têm implicações na cultura, mas é de médio a longo prazo, isso demora, né? Então, a lei entrar dentro da casa das pessoas é um processo demorado. Então, o que faz a mudança dentro da casa das pessoas, né? Como é que a gente consegue acelerar um processo que já vem acontecendo, mas que vem acontecendo lentamente? Então, a gente vê, as mulheres sim são e estão sobrecarregadas, as mulheres sim ainda são as responsáveis pelos cuidados, maiores responsáveis pelos cuidados dos filhos e o cuidado da casa, as responsabilidades domésticas. Há uma parcela da população, né, de homens, né, vou me referir diretamente aos homens, que já vive uma outra realidade, mas isso ainda é a minoria. Né? Ainda há uma maioria onde as mulheres estão sobrecarregadas. E a pergunta é essa: como é que a gente acelera esse processo de mudança? Houve perdas na pandemia? Claro que sim, muitas, né? O que está sendo dito. Por quê? Porque as mulheres é quem ocupam os cargos de trabalho que foram mais atingidos pela pandemia. Então, o desemprego entre as mulheres ele é muito maior com a pandemia do que com os homens, né? Porque elas ocupam, nós mulheres, né? Elas, estou falando de elas, mas somos nós, né? Ocupam lugares de serviço, a maioria de serviços, e os serviços foram muito impactados. Ou de cuidadoras. De cuidadoras também, né? Então, assim, isso tem mulheres, então, cada vez mais desempregadas, com um potencial, né, financeiro diminuído, colocando elas também no lugar de maior dependência, de maior fragilidade. Como a Paula falou, dentro de casa, responsáveis, se não estão trabalhando, né, entre aspas, estão aonde, né? Estão cuidando do filho, cuidando do marido, que é uma coisa que a gente pensa assim, quase que absurda, né? Então, assim, a pergunta que eu sempre me faço é essa: como é que a gente acelera esse processo, onde todos sejam responsáveis? E aí eu não estou me referindo só ao homem e à mulher, mas mesmo a família é responsável pelas atividades domésticas, por limpar, por cozinhar, por lavar a louça, por lavar roupa. Como é que se institui algo dentro das famílias onde todos sejam responsáveis por tudo e não só a mulher, né? E aí eu fico lembrando até da minha história familiar, assim, que eu acho que eu falei, né? Eu acho que a mudança mais acentuada veio a partir dos anos 80, mas eu vivo uma família onde as mulheres sempre tiveram muito lugar, né? Vejo a minha avó, que sempre, junto com meu avô, sempre tiveram uma construção da família, construção do trabalho, dos negócios deles muito juntos, sempre trabalharam muito juntos, né? Não tinha ela no lugar de dona de casa e ele trabalhando fora, não, pelo contrário, assim, ela sempre trabalhou muito. E com a minha mãe eu vi a mesma coisa. Mas por que esses casos são contados nos dedos, sejam lá atrás, na época dos meus avós, seja hoje em dia, né? Por que a gente não consegue realmente transpor essa barreira da diferença de gênero? Mas vou deixar vocês também falarem um pouco, senão... Eu acho que, como tudo, assim, é um processo e é importante pensar que essas mudanças todas que, querendo ou não, estão sendo ameaçadas, elas foram construídas lentamente. Então,
desde o início dos anos 1900, né, desde o início do século XX, que essas mudanças elas foram mais notificadas. Mas essa mudança ela já vinha de muito antes. Então, assim, houve mulheres na história do mundo todo que fizeram, que assumiram papéis que não eram exatamente dela, mas que elas estavam ali e enfrentaram uma sociedade. Só que isso não era tão notificado, e até porque, primeiro, a história ela é contada pelos vencedores, de alguma forma. E, segundo, se eram poucas mulheres que assumiam esses papéis, essa história também era contada por homens. Então, muitas vezes não era importante para eles notificar, né, essas mulheres que foram guerreiras e que não eram exatamente o papel delas serem guerreiras, né? Mas elas foram. Então, a gente tem aí algumas mulheres que fizeram parte da luta contra, né, no século XIX, então, em guerras, né? Enfim, eu não estou lembrando o nome de nenhum agora específico, se as meninas conseguirem lembrar e me ajudarem. Mas houve essas mulheres, mas elas não eram tão notificadas. E depois disso, houve uma maior divulgação, né, no século XX, e houve também cada vez mais mulheres que se implicaram na luta e começaram a ganhar direitos que hoje nós consideramos básicos. O direito ao voto, ou seja, o direito a uma opinião, né? E Mais do que uma opinião, né? O direito ao voto é o direito de fazer parte da sociedade, né? Quase, de entender que você também é parte da sociedade. E de interferir na sociedade. Exato. E também o direito básico de viajar sem autorização do marido. De ter um próprio negócio, né? Também. Exato. Acho que é ser sujeito, né? Se a gente Exato, pensar existir, sujeito do desejo, é ser exato. sujeito, né? Como é que a gente... Exato. Que são coisas que, se a gente parar para pensar para nós, na nossa geração, a gente nem sabe o que era aquilo, né? De dizer Só assim, que aí... não ser sujeito a mulher, né? E parece que é algo tão distante e não é algo que não é. As nossas avós muito passaram por isso. Exato. Então eu acho assim, que isso é um ponto muito importante. Isso que a Rose falou, né? De algo que parece que é muito descolado, parece que é algo dado, que a gente sempre teve, e aí isso não nos implica nessa luta, né? E eu acho que esse é um ponto importante, é entender que é uma luta, assim, permanente, né? Porque nós não chegamos nesse lugar onde está de igual para igual, digamos assim. Então, é isso, falar, não é que é só isso, né? Mas, enfim, falar sobre e entender que é algo que é uma luta e que individualmente a gente precisa ir atrás o tempo inteiro dessas conquistas e dessa... E como é que se faz essa luta, né, no dia a dia? Essa que é a pergunta que eu proponho, assim, como é que a gente, às vezes, não necessariamente você tem que se engajar no movimento feminista para poder contribuir para essa mudança social. Eu acho que, às vezes, nas suas atitudes dentro de casa, você muda isso. Que era um pouco do que a Elaine estava falando, né? E é como você disse, a lei não entra dentro de casa. O que muda é a cultura, mas a cultura só muda a partir de pequenos comportamentos individuais que vão se somando, né? Então, assim, eu estava falando que as nossas avós tinham isso. Então, esses dias eu tive a oportunidade de atender uma senhora idosa e ela fazia questão de dizer o nome do marido dela. Mas a conversa não tinha nenhuma relação com isso. Mas ela fazia questão e eu percebi que era ainda um pouco desse resquício de dizer assim, eu sou fulana de tal, mulher de fulano de tal. Então, assim, até a forma como se apresentava, que eu acho que entra no que a Rose falava, no que a Rose estava falando agora há pouco, que é o ser sujeito a essas mulheres, as nossas avós. Ou seja, as mulheres da geração das nossas avós e das nossas bisavós, ainda lhes foi negado o direito de ser sujeito. Porque a partir do momento em que ela não conseguia autorização para fazer nada sem a autorização do marido, ela saía do controle do pai para ir para o controle do marido. E isso, querendo ou não, ainda está um pouco presente quando, por exemplo, no casamento, eu sei que não é só assim, eu sei que, tipo, por exemplo, quando o pai leva a noiva, isso tem um simbolismo, ok?
o marido também é levado pela mãe, nos casamentos mais modernos e tal, e é claro que há, dentro dessa construção, dentro desse símbolo, não é porque as pessoas casam assim que hoje necessariamente ainda é assim. Não, mas dentro da história há esse simbolismo, então já foi desse jeito. Então, a essas mulheres foi negado o direito de ser sujeito, só que nós fomos criadas por essas mulheres. Então, muitas vezes... Não, Diz, pode Paula. falar. Não, fale. Desculpa. Que é aquela coisa, então assim, às vezes a gente age um pouco como elas sem perceber, porque nós somos criadas assim. Quem nunca lembra de uma mãe que provavelmente, ou de uma avó, que assumiu um cuidado que não era só dela, mas ela assumiu porque era o papel dela para ela. E quando a gente se vê numa situação de que a gente não tem controle, a gente resgata comportamentos inconscientes que a gente aprendeu lá atrás. E que a gente não tem noção. E aí a gente acaba repetindo e acaba agindo de forma muitas vezes inconsciente, assumindo um papel que já não era nosso. Era dividido. Mas a gente acaba assumindo. Te ouvindo, né, pensando, ouvindo você e a Rose falando, né, desse lugar do sujeito. É ser sujeito. Mas eu acho que antigamente, né, para avós, bisavós, ser sujeito era ser esse sujeito, né? Esse sujeito submetido a essa outra pessoa. Não tinha como você pensar em ser diferente, porque era assim que era. E aí eu fico pensando, né, como você falou, fomos criadas por as filhas que vivenciaram um pouco isso e conseguimos aí talvez quebrar um pouco a marra, né, quebrar um pouco esse lugar. Só que, sei lá, voltando um pouco para o que eu estava pensando, né, na pandemia. Na pandemia, a gente está fazendo tudo diferente, eu acho que, né, tentando se colocar no nosso lugar, ser um sujeito independente, conseguir, né, fazer, criar, ser, estar de uma forma muito mais única. E a pandemia parece que veio e passou uma rasteira na gente, porque ela parece que resgatou tudo aquilo que a gente vivia lá atrás. Você na sua casa, sob os cuidados, sob os cuidados, não, sob o olhar de um marido, cuidando de uma casa, cuidando de uns filhos, tendo que ministrar tudo isso. E aí parece que a gente não descola um pouco do passado, né? Parece que esse passado que foi ontem, ele continua sendo hoje e amanhã. Claro, muita coisa foi feita, foi mudada, mas por que será que justamente na pandemia tudo isso voltou, né, à tona? E é o que a gente acaba escutando de muitas amigas, mulheres, né, mães, que elas estão esgotadas, que elas estão acabadas, arrasadas. E se você for pensar na saúde mental, na saúde física, nesse processo de pandemia, fora o que a Rose falou, né, que elas são as mais afetadas, mais expostas ao vírus, por conta desses trabalhos que são de prestação de serviços, mas tem uma coisa aí que ainda sai um pouco desse lugar que é né, do estar exposto ao vírus, mas de estar desgastado em casa, de estar com todo esse ganho. Por que a gente voltou? Por que a gente retrocedeu aí, né? Por que a gente perdeu esse ganho? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? Então, eu fico aqui pensando, por que será? Porque realmente eu estou nesse lugar, né? De hoje me ver exausta, porque sim, eu tenho que trabalhar ainda de casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da roupa, eu tenho que cuidar de cozinhar, de fazer as coisas todas. Isso é muito desgastante. Eu me julgo uma mulher super independente, né? Que faço, aconteço. Só que a pandemia veio e me passou essa rasteira. Então, tudo que eu ganhei nesse tempo,
parece que se perdeu, que se escorreu. Ou seja, o que você disse, parece que foi dado e ao mesmo tempo foi tirado, né? Não sei, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho escutado muito e tentado entender um pouco também esse lugar. Não sei, que passa isso para ti, para vocês, né? E te ouvindo, Paula, assim, eu fiquei pensando sobre o que a gente estava falando, né? De que a gente tem que lutar, que a gente tem que continuar lutando por esses direitos, mas com que força, né? Que continua lutando, sabe? Com que, se as mulheres estão exaustas, como que é muito... diz, Desculpa, amigo. mas Não, é que eu acho que quando eu me comenta. refiro ao sujeito do desejo, né? Você disse assim, as nossas avós, elas ser sujeito era aquele modo de ser, né? Mas aquilo não era ser sujeito, porque o que é ser sujeito? Ser sujeito é poder manifestar o seu desejo, né? Isso é ser sujeito. Você ter autonomia e poder manifestar o seu desejo. E aí, quando a gente está falando de exaustão, é poder falar dessa exaustão, expor essa exaustão e expor o seu limite, né? O que a gente também é um exercício, mudar a nossa cultura dentro das nossas casas. A cultura, ela é influenciada pelas leis? Claro que sim, mas efetivamente ela muda, como a Elaine falou, a partir da nossa atitude. E como é que a gente pode dizer para o outro que está dentro de casa, ali compartilhando com você o espaço, seja esse outro quem for, seja o marido, seja o filho, seja o pai, seja a mãe, seja quem for, que que você não vai fazer aquilo, porque você já está fazendo outra coisa, né? E dizer assim, olha, não dá, meu espaço é esse, eu preciso dizer não neste momento, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. É poder estabelecer o limite da coisa. E será que a gente consegue estabelecer esse limite? Porque eu acho que muitas vezes a gente não consegue, porque a gente acha que só a gente sabe lavar a roupa direitinho, Sim. só a gente E que sabe é limpar nossa o banheiro. função, às vezes, né? E que se a gente não fizer, aí você fica, será se eu não deveria estar fazendo? Né? Será se... Então, eu acho que é uma Então ambivalência vai muito para papel de grande, né? fiscalizar, né? Ou Total, então vai para papel de ambivalência fiscalizar, tipo assim, contínua. lava e eu vou olhar se tá limpo. Você fica... Sim. Porque ao mesmo tempo que você está exausto e que você diz, não, não é minha função e tudo, mas subjetivamente e da forma como nós nos construímos como mulheres, nós fomos aprendendo e entendendo que isso era nosso, né? Tanto que a gente aprendeu literalmente muitas habilidades, nos foram ensinadas que não foram ensinadas aos homens, direta ou indiretamente. Então, sutilmente a gente acha que é a nossa função e a gente está exausto. E a gente, como a Rosa falou, tenta impor esse limite, coloca, não vou fazer. E aí você vê a coisa não sendo feita e você começa a se questionar, né? Será? Não, eu vou, eu deveria ir. Então é uma ambivalência muito, muito cruel às vezes, né? Assim, Será de que ficar nesse... suporta a louça suja na pia? Né? Eu acho que esse é o... Será que eu suporto que aquela louça fique suja na... Porque, claro, quando numa vida fora o ambiente de pandemia, a gente divide, né, as responsabilidades dos cuidados com a escola, né? Porque, querendo ou não, os filhos ficam mais tempo na escola. A gente tem o nosso momento como profissional, né? Então, assim, olha, A se eu gente vou... pode sair de casa se a louça A estiver gente pode suja. sair de casa, exatamente. A gente consegue, né, ganhar forças mentais, entre aspas, com outras atividades que vão nos preenchendo ali, nos motivando e que estão extremamente reduzidas nesse momento. Né? Então a gente Sim. parece que essa sensação de sobrecarga é porque eu não tenho nenhuma válvula de escape. Eu não consigo fazer atividade física que eu gosto, eu não consigo ir na praia que eu gosto, que aquilo de alguma forma me ajuda, eu não consigo ir na igreja que eu gosto de ir na igreja para mim também, sei lá, qualquer coisa que a pessoa goste de fazer, ou mesmo sair para trabalhar, isso é importante também para o sujeito, né? E não tem essas válvulas de escape, entre aspas. Então, Eu tô assim, lembrando. tem que conseguir. Eu penso, eu acho que criar esses espaços dentro de casa passa por nós também aceitarmos, né, o nosso limite, aceitarmos nós mulheres, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande para as mulheres de dizerem, olha, não quero fazer isso agora, não vou fazer isso agora, faz do jeito que você quiser fazer, seja o filho, seja o marido. Mas não vai fazer tão direitinho, tão caprichoso como eu faria, não importa, mas vai fazer do jeito dele. Eu tenho que suportar o jeito do outro também.
né? Para dar espaço para que o outro faça e eu deixe de ficar sobrecarregada. Às vezes eu tenho a impressão que a gente passou, querendo ou não, né? De a que faz tudo porque era o papel, também para a que faz tudo porque é a super mulher. Porque, né, a que trabalha fora de casa, é a que dá conta do filho, é a que dá conta da casa, A que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque parece que consegue fazer muitas coisas a ao mesmo mulher é tempo. isso, né? Porque o homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a mulher consegue. Fala Então, sério, né? Então, a gente acaba aceitando esse papel de, muitas vezes, super mulher, sem ser. Nós somos humanas. Isso é um contexto. Desculpa. Fala, amiga. Não, acho que esse contexto, né? Essa frase é uma frase que todo mundo segue, né? O homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mulher consegue. E aí até é uma forma da gente se gabar, né? Porque você fala, nossa, eu sou demais. Você veja, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá, olha o preço disso, né? De você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tem um preço alto a pagar-se, né? Mas fale, amiga Rose. Não, eu vejo assim, meu trabalho clínico, muitas vezes, né, sejam mulheres que são mães ou não, mas assim, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, às vezes, até de reconhecer que em alguns momentos não queria ser mãe, né? E aquilo parece quase um pecado mortal dizer isso, né? Que tem momentos de glória na maternidade e tem momentos de inferno. E isso é algo totalmente humano, né? É natural sentir esses momentos de glória e esses momentos de inferno. Ah, mas quer dizer que vai tirar o filho pela janela? Não, daí a gente já está falando de outra coisa. Mas como é que eu lido com esses momentos de dificuldade, reconhecendo que é um momento de dificuldade, que é um momento difícil? Com certeza. Bem, é um assunto muito interessante. A gente ficaria aqui 2 dias sem intervalo falando sobre isso, né? Então, meninas, eu acho que desse episódio fica o seguinte: quer ser Mulher Maravilha, que dá conta de tudo? Faça como a Mulher Maravilha, não tenha filhos e nem marido. Tenha superpoderes. Adorei! E tenha superpoderes, porque ela Não tem é verdade? superpoderes. Mulher Maravilha, ela malha, porque você vê, tem aquele corpo maravilhoso e ela não tem uma casa, ela não tem um marido, ela não tem filho para cuidar. Por isso que ela é a Mulher Maravilha. E ela tem superpoderes, coisa que nós não temos. Então, Se bem que eu acho que a gente tem muito mais poderes do que a gente imagina, né? Mas, enfim. Então, para fechar esse episódio, que eu acho que assim, riquíssimo como sempre, muita coisa ainda para ser dita, né? Mas o convite reflete, né? Vamos refletir sobre esse pouquinho de coisa que a gente falou hoje. Ficamos então por aqui, vamos para casa refletir, vamos dar uma olhadinha lá no nosso vídeo, né, no canal do YouTube. Se não dá para ver, escuta o nosso Spotify e pensa um pouquinho o que vocês acham disso.